boa taça. Mudando de assunto, atravessando a Almirante Barroso, vamos para o clube do Remo, Rui, porque o Remo estreou, voltou à Série B depois de 4 anos, teve a vitória na mão até ali o último lance mesmo, porque saiu o gol, o árbitro apitou o fim do jogo e terminou 1-1, Ferroviária e Remo, suas impressões. Bom, minhas impressões sobre esse jogo de ontem simplesmente foi na verdade, um vacilo que o próprio Remo construiu ao longo do segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo arrasador. O clube do Remo conseguiu dominar bem a Ferroviária, conseguiu dominar bem a questão, estava fazendo muitos lances bons, estava levando lances a gol, isso é muito bom. O time do Remo estava conseguindo fazer seu jogo de forma consistente, de forma que deixava literalmente um time da Ferroviária, que sinceramente, com todo respeito, era um time muito fraco. Então dava bem pro Remo fazer até 1 ou 2, 3 gols ali, numa boa, no primeiro tempo. Então não teria tanto essa tensão que aconteceu, só que no segundo tempo ele esfriou, ele recuou demais. Então, com essa razão, desse recuo, a Ferroviária começou a ganhar força. Tanto que durante todo o segundo tempo, a Ferroviária chegou a fazer vários lances a gol e o Marcelo Rangel teve muito trabalho. Então, destaque para o Marcelo Rangel, que evitou que o resultado fosse ainda maior para a Ferrinha, né? Então, inclusive antes do gol de empate, o Marcelo Rangel fez uma baita de uma defesa. Então, Marcelo Rangel salvou muito o Remo nesse jogo, mas não pôde evitar o gol de empate, né? O último lance que foi crucial para esse empate. Inclusive, uma observação é que parece que o lance chegou a ir para o VAR, mas não chegou a ser visto, porque já estava no último minuto, então resolveu encerrar. Mas, assim, o Remo poderia ter feito mais, poderia ter aproveitado a boa fase do primeiro tempo e ter feito mais gols, e assim evitava de perder 2 pontos de uma forma tão boba, infantil, que foi como perdeu ontem. E poderia estar por cima da carne seca, poderia estar muito bem, né? Começou bem. Na verdade, começou bem. Apesar do empate, começou bem. Então, tem uma boa perspectiva, mas questão de defesa e a questão também física acabaram com o Remo nesse jogo de estreia. Agora, vem aí o América. O América... Jogo difícil. Jogo difícil. Aliás, acho que até a gente estava falando que o Atlético era um adversário difícil. Eu acho que o América é um nível um pouco mais acima. Então, ver o que o Daniel Paulista vai fazer. Mais uma vez, Daniel Paulista vai ter que intervir novamente, principalmente na questão de defesa, até porque enfraqueceu muito na questão do segundo tempo, enfraqueceu mesmo o time, e o América, ele é conhecido realmente por aproveitar os erros, né? Então, o Remo não pode errar nesse segundo jogo, até porque o América não economiza quando o assunto é gol. Então, ver o que o Remo pode fazer, o Remo tem essa uma semana aí para estudar o América e fazer bem mais. Vamos tentar explicar aqui um pouco por que, como o Rui falou, teve essa queda tão drástica do Remo do primeiro para o segundo tempo, porque o primeiro tempo realmente foi bom do clube do Remo. Como eu disse, eu assisti 8 dos 9 jogos até agora dessa primeira rodada da Série B. E o primeiro tempo do Remo
Eu acho que talvez só o primeiro tempo do CRB contra a Chapecoense foi tão bom. E o Remo teve um primeiro tempo que, como o Rui falou, teve oportunidades para fazer até mais de um. O Alan Rodrigues deu 2 bolas nas cabeças de Caio Vinícius e Viseu para ampliarem o marcador. Aliás, os 2 lances, se eu não me engano, surgem antes até do 1-0 do Remo. O Remo poderia ter aberto uma diferença muito maior e aí ter feito a Ferroviária ter que remar ainda mais. Com o perdão do trocadilho. Mas, repassando aí como as equipes jogaram, a Ferroviária naquele 4-2-3-1 que a gente já tinha repassado na prévia da partida, que a gente esperava, só muitas novidades, muitos jogadores aí que não estavam na Série A2 do Campeonato Paulista, muitos reforços entrando na partida, talvez até por isso algumas dificuldades da Ferroviária durante o primeiro tempo. Já o clube do Remo, num 4-1-4-1 esperado, só com as mudanças mesmo. O Marcelinho, mais uma mudança na lateral direita. O Daniel Paulista parece estar com algumas dúvidas, né? Porque ele já testou o Alvarinho, testou o Cadu. Ambos tiveram dificuldades defensivas em suas respectivas partidas. E agora o Marcelinho jogou de titular. E o Marcelinho também teve dificuldades, pelo menos no segundo tempo. Quem não parece ter caído no gosto dele foi o Alan Rodrigues, mesmo no lado esquerdo. E é aquilo que a gente falou aqui. O Alan Rodrigues tinha feito partidas abaixo antes, mas agora ele tá começando a mostrar aquilo que a gente esperava. O futebol dele, o Alan Rodrigues é uma arma ofensiva, uma das principais armas ofensivas desse time do Remo, porque ele cruza muito bem. O passe longo dele é subestimado, é um dos melhores da Série B. Ontem a gente viu isso, ele encontrando o Pedro Castro em vários momentos nessa situação. Por quê? Porque a linha de defesa da Ferroviária ficava muito alta. O que isso significa? Os 4 zagueiros da linha defensiva da Ferroviária, quando o time não tinha a bola, ficava praticamente na linha de meio de campo. O que isso significa? Que nas costas deles tinha muito campo para percorrer. Tinha muito espaço. E o jogador que faz muito bem isso no Remo é o Pedro Rocha. Só que precisa de passadores para isso. E aí o Remo tinha quem? Jaderson. Tinha o Pedro Castro, que fez uma partida muito... primeiro tempo nem tanto, mas o segundo tempo dele foi muito abaixo. Ficou um pouco sumido ali. Mas o Alan Rodrigues foi a principal peça ali do Remo, achando o Pedro Castro. E o Viseu também. O Viseu saía muito da área, vinha nas costas do volante para tentar receber. O Viseu se movimentando muito ali nesse espaço central que a gente está vendo onde ele tá ali. E o Pedro Rocha era quem mais atacava o gol adversário. Saindo da esquerda para o meio, atacando ali aquele espaço do lateral direito e o zagueiro direito da Ferroviária. Então, era onde o Remo encontrava essa superioridade de qualidade, superioridade qualitativa do Pedro Rocha em cima desses jogadores. E aí tinha, às vezes, o Remo sempre... Oi, diga, Rui. Aliás, uma coisa que eu venho notando, fazendo uma leve comparação entre Parazão e Série B, sim, que alguns jogadores que estavam sumidos no Parazão deram as caras, que né? na Série B eles começaram a aparecer e jogar como se esperava, né? O caso do Pedro Rocha. Pedro Rocha no Parazão ele parecia nulo, mas na Série B ele conseguia fazer muita coisa. E mesma coisa o Viseu. O Viseu também apareceu muito, inclusive fez o gol, né? O gol que seria da vitória do Remo se não fosse o gol de empate. Sim. Então, assim, um ponto positivo dessa mudança é que alguns jogadores que realmente estavam sumidos no Parazão começaram a aparecer mais. Então, é um ponto positivo do Remo, que agora precisa realmente melhorar a questão de defesa. Novamente, falo isso na Nova Belém, falo isso aqui, questão de defesa ainda está matando o clube do Remo. Se bem que, ultimamente, a defesa no jogo da Ferrinha não foi tanto problema assim. Porém, é a questão realmente de atenção que faltou. Ecoou demais
e deixou a Ferrinha gostar do jogo. Gostou tanto que começou a fazer empate, fazer 2, fazer 3, até fazer um empate. Então, o Remo não pode mais vacilar em relação a isso, porque senão pode ser até resultados até piores se continuar aí dessa forma. Agora é ver como o Daniel Paulista vai monitorar isso e reparando esses erros que ocorreram na Fonte Luminosa, né? E a gente espera que luminoso seja esse caminho do Remo, né? Com perdão do trocadilho, aqui o André fez o trocadilho dele, faço o meu também, né? Para que o Remo também consiga progredir nessa Série B, né? E falando dessas melhoras que o Rui citou, por que ocorreu essas melhoras? No caso do Pedro Castro, por exemplo, é porque no momento defensivo do Remo, o Remo forma um 4-1-4-1. O Pedro Castro fica na ponta esquerda desse quarteto de meio de campo ofensivo. Só que quando a Ferroviária atacava, muitas vezes o Pedro Castro não descia até o fim para acompanhar ali. E aí quem fechava o lado esquerdo era o Pedro Castro e não o Pedro Rocha. E com isso, o que acontecia? O Pedro Rocha precisava percorrer menos campo, com isso ele se resguardava mais, estava menos cansado. A gente já falou aqui sobre a questão física, de várias lesões que ele já sofreu, cirurgias, enfim. Tudo isso vai minando o físico de um jogador que depende tanto do físico como o Pedro Rocha, que é um jogador veloz, que é um jogador de explosão, que precisa estar bem fisicamente, e o Daniel Paulista fez isso com ele. Ali na saída de bola da Ferroviária e tudo mais, ele até fechava no 4-1-4-1, voltava até ali meio de campo. Passou dali, o Pedro Rocha ficava mais como uma opção de puxar o contra-ataque, receber a bola e já partir em velocidade. Então, com isso, é uma medida inteligente até do Daniel Rocha, preservar um jogador que tem como característica essa velocidade. O Daniel Paulista, uma medida muito inteligente dele, deixar o Pedro Rocha descansado para conseguir partir nesse contra-ataque, ter velocidade, estar descansado para partir nas costas da defesa, como foi o caso. Quando o Remo tinha a bola, variava um pouco. Mas principalmente o Caio Vinícius descia para ficar entre os zagueiros. E aí ficava uma espécie de 3-4-3. Porque o Marcelinho subia um pouco. O Alan Rodrigues subia muito. Os dois alas tinham liberdade. E aí tinha o Jaderson, o Pedro Castro mais à frente. E aí uma linha de 3 dos 3 atacantes. Pedro Rocha, o Viseu descendo um pouco. O Rocha até um pouco mais à frente que o Viseu pelo lado esquerdo, e o Janderson descendo um pouco mais para receber aqui na direita. O Janderson não fez lá das melhores partidas, apesar de que ele até teve algumas participações e tudo mais, mas o jogo ficou mais ali pelo lado esquerdo. E talvez o lado esquerdo do Remo fez tudo para que o Remo dominasse não, mas fosse melhor do que a Ferrinha no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo. Vou pedir pro rádio mudar a imagem já pro segundo tempo da partida. E aí o que acontece? Aquilo que eu falei de Paysandu e Atlético Paranaense. A Ferrinha iguala o jogo. O segundo tempo, até ali os 7, 10 minutos, o Remo ainda continua melhor do que o adversário. Só que aí a Ferrinha iguala mais na vontade, na empolgação, na agressividade, do que realmente sendo melhor que o Remo. A Ferrinha começa a disputar mais as bolas, a Ferrinha começa a ganhar mais as segundas bolas, os rebotes, as disputas, e com isso a bola fica mais tempo com a Ferrinha, que aí começa a encaixotar aos poucos o Remo. E o Remo até tem alguns lances que poderia ter matado o jogo também no segundo tempo. O Marcelinho sai na cara do gol num erro de saída de bola do Zé Mário. Péssima partida. Péssima não, mas uma partida ruim do Zé Mário ao longo do encontro. O Marcelinho rouba uma bola dele que ele fica de cara com o goleiro, o Denis Júnior, e acaba desperdiçando. Como eu disse no primeiro tempo, o Alan Rodrigues teve 2 cruzamentos que o Viseu e o Caio Vinícius cabecearam para fora.
Então foram várias chances pro Remo matar a partida e não conseguiu. E aí, aos poucos, a Ferrinha, vendo que o Remo não conseguia matar, vamos pra cima, vamos pra frente. O técnico foi fazendo mudanças para colocar o time pra cima. Você vê aí, já com as mudanças do segundo tempo, não todas do Remo, não todas da Ferrinha, na verdade, mas o Remo fica aí no 4-1-4-1 encaixotado na área. O time fica sem contra-ataque, porque a Ferrinha recupera todas as bolas. Você tem os dois alas. No primeiro tempo, na Ferrinha, o Lucas era o lateral direito, ia até a linha de fundo, enquanto na esquerda o Zé Mário ficava na saída de bola. No segundo tempo, quando o Eric Melo entra, ele também se manda, vai pro ataque. Porque perder de um, perder de dois pra Ferrinha não fazia diferença, tinha que buscar o resultado. E aí tinha o Alencar e o Netinho ali na saída de bola, juntava o Quirino e o Carlão, dois centroavantes ali disputando na área, mas onde o Remo pecava mesmo é quando tentava sair no contra-ataque com vários jogadores, perdia a bola, e aí sempre ficava naquele 1 contra 1 que acontecia no Parazão, que o Cametá castigou o Remo assim, que o Águia de Marabá castigou o Remo assim, o Caeté, o Capitão Poço, o Paysandu também, e a Ferrinha no segundo tempo encontrou esses espaços, porque no primeiro tempo o Remo não perdia tanto assim essas bolas dessa forma, era a Ferrinha que errava muitos lances, a Ferroviária errava muitos passes, e aí o Remo conseguia pegar, partia pra cima, contra-atacava, mantinha a posse a maior parte do tempo possível, e a Ferrinha tinha dificuldades. No segundo tempo, não. No segundo tempo, era a Ferrinha que recuperava as bolas quando ocorria esses erros nas disputas de bola, e aí tinha dois centroavantes já pra meter bola na área e sair cruzando e tentar ganhar dos zagueiros do Remo. O Reinaldo teve alguns lances, alguns erros de leitura de jogo. O Adailton no último lance do jogo, ele poderia tranquilamente só ter cercado ali, eu acho que era o Lucas Rodrigues, e ele fez uma falta boba que cedeu uma oportunidade, e aí na falta, cruzamento, e o Carlão fez gol. Carlão que é carrasco do Remo, né, que fez gol na Série C, na vitória da Ferroviária no ano passado, na virada em 2 minutos contra o Remo, e agora também marca o gol do empate. Então é um jogador aí que causa problemas pro Remo. O Remo teve a estreia ontem do Daniel Cabral, também entrou no lugar do Jaderson, que saiu muito cansado, não sei se machucado, mas ele saiu cansado. O Adailton entrou na vaga do Pedro Rocha, o Daniel Cabral era... machucado. Ele teve uma lesão, se não me engano, no joelho. Mas ele se bateu também, não é? No lance ali. Foi, ele se bateu. E aí, a dúvida também, essa contratação do Daniel Cabral, era onde ele poderia jogar. Pelo menos nesse início a gente vê que o Daniel Paulista escolhe colocar ele como o interior direito desse 4-1-4-1. Pavani entrou durante a partida, enfim, Maxwell do lado direito, o Cadu entrou na lateral direita, mas enfim, o Remo sofreu muito nesses costados, muitos cruzamentos para a área, a Ferrinha ganhando essas segundas bolas, como eu falei, tendo muitas oportunidades, como o Rui falou, muitos lances o Marcelo Rangel teve que aparecer, poderia até a Ferrinha ter virado o jogo durante a partida se não fosse o Rangel. Então, por conta de tudo isso, o Remo teve um segundo tempo muito abaixo, acabou cedendo o empate, que tem um sabor amargo porque poderia ter conseguido a vitória tranquilamente não, mas enfim, teve a vitória na mão, mas um empate fora de casa nunca é de se jogar fora, e agora o Remo recebe o América Mineiro no estádio do Mangueirão,